Nunca fui de fazer perguntas sobre a carga que transporto. Afinal, o trabalho é simples: pegar a carga, seguir o destino e entregar. Mas dessa vez, algo me dizia que tinha alguma coisa errada. Peguei o frete numa noite de terça-feira, lá na zona industrial de uma cidade pequena. O cara que me contratou era do tipo calado, com um olhar que parecia medir cada movimento meu. Ele só disse que eu precisava levar a carga até uma cidadezinha do interior, sem paradas, sem desvios e que eu não deveria, de jeito nenhum, abrir o container. Curto e grosso, pensei na hora. É só levar e pronto. Quando cheguei para carregar o caminhão, o ambiente já estava meio estranho. A área de carga era escura, mal iluminada por algumas lâmpadas que piscavam como se estivessem prestes a queimar. Não havia mais ninguém lá, só o contratante e mais 2 homens que pareciam mais guarda-costas do que trabalhadores de carga. Eles colocaram o container no caminhão com uma rapidez estranha, quase como se quisessem se livrar dele o mais rápido possível. E o silêncio. Aquele silêncio pesado que só fazia aumentar o desconforto. Comecei a viagem com aquela sensação esquisita de que algo estava fora do lugar. O container era grande, mas o caminhão não pesava tanto quanto deveria. Isso me deixou inquieto, mas eu continuei, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Só que o pior ainda estava por vir. A estrada era longa e deserta, com poucas luzes além dos meus faróis. A noite estava fechada, com aquelas nuvens escuras que cobrem o céu como um cobertor. Lá pelas tantas, comecei a ouvir barulhos vindos do container. A princípio pensei que fosse a estrada esburacada fazendo a carga se mover, mas os sons não eram normais. Pareciam batidas suaves, seguidas de algo arranhando as paredes de metal. Tentei ignorar, aumentar o som do rádio, mas a música não conseguia abafar aqueles ruídos. Desliguei o rádio e fiquei só ouvindo, tentando entender o que poderia estar fazendo aquele barulho. Foi então que ouvi um gemido, um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguia. Meu coração disparou. Fiquei congelado por alguns segundos, e a única coisa que passava pela minha cabeça era a maldita instrução de não abrir o container. Mas e se tivesse alguém lá dentro? E se fosse um acidente, ou pior, se alguém estivesse preso ali? Eu estava quase parando o caminhão para verificar quando o barulho parou de repente. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, quase insuportável. Mesmo assim, continuei dirigindo, suando frio e com as mãos trêmulas no volante. Mais 1 hora de viagem e o barulho voltou, mais alto e insistente. Desta vez, era inconfundível. Batidas, arranhões e agora uma voz fraca pedindo ajuda. Não aguentei. Encostei o caminhão no acostamento, apaguei as luzes e desci. Com a lanterna na mão, fui até o container. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se algo estivesse me puxando para trás, tentando me impedir de chegar perto. Quando finalmente alcancei a porta, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegar a chave. Mas o que me fez parar não foi o medo do que eu poderia encontrar, mas o fato de que a fechadura estava do lado de fora. Quem ou o que estivesse lá dentro não tinha como sair sozinho. Tirei a chave do bolso, mas antes de colocá-la na fechadura, algo no ar mudou. O cheiro de metal e óleo do caminhão foi substituído por um odor forte, algo como carne podre misturada com terra molhada. E aí eu ouvi. A voz parou de pedir ajuda e começou a rir. Uma risada baixa, perturbadora, que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Soltei a chave e dei 2 passos para trás, com o coração batendo na garganta. Aquela risada não era humana. Não podia ser. Parecia satisfeita, como se eu tivesse feito exatamente o que ela queria. Voltei para o caminhão tão rápido quanto consegui e liguei o motor, sem olhar para trás. Saí dali cantando pneu, acelerando como um louco. O barulho no container cessou e o silêncio na cabine era tão opressivo que eu mal conseguia respirar. Quando finalmente cheguei ao destino, já estava claro. O contratante estava esperando, com aquele mesmo olhar frio. Ele não perguntou nada, só mandou os homens descarregarem. Quando me pagou, ele segurou minha mão por um segundo a mais e disse com uma voz baixa: "Espero que tenha seguido as instruções." Eu só balancei a cabeça, peguei o dinheiro e fui embora o mais rápido possível. Nunca perguntei o que tinha naquele container e, sinceramente, não quero saber. Desde então, recuso qualquer carga que venha daquele lugar. Às vezes, quando estou sozinho na estrada à noite, ainda consigo ouvir aquela risada na minha cabeça. E me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse aberto o container. Mas acho que é melhor não saber.
Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já passei por muita coisa estranha na estrada, mas nada chega perto do que aconteceu naquela noite. Era para ser só mais uma viagem de rotina, transportando carga de São Paulo até o sul do país. Estava com o caminhão lotado e com o tanque cheio, pronto para encarar horas de asfalto. O relógio já passava das 2 da manhã e a estrada estava completamente deserta, como se só eu existisse no mundo. De repente, vejo um cara parado na beira da estrada, naquelas áreas onde mal tem espaço para um acostamento. Ele estava de pé, todo encurvado, com uma expressão que eu não conseguia decifrar de longe. O farol do caminhão iluminou ele por um segundo, e não sei porquê, senti um arrepio que correu pela espinha. Meu instinto gritou para eu seguir em frente, mas sei lá, alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Quando cheguei mais perto, vi que ele parecia estar precisando de ajuda. Estava maltrapilho, o rosto sujo de poeira e os olhos... Aqueles olhos eram estranhos, sabe? Tinha algo neles que não parecia certo. Pareciam fundos demais, como se tivessem visto coisas que ninguém deveria ver. Mesmo assim, parei o caminhão ao lado dele. Eu já tinha dado carona antes pra gente precisando, então pensei, qual é o problema? Baixei o vidro e perguntei pra onde ele estava indo. Ele respondeu com uma voz rouca, quase um sussurro, dizendo que precisava chegar ao próximo posto, que não estava muito longe. Sem pensar muito, mandei ele entrar. A cabine do caminhão não é exatamente espaçosa, mas ele se ajeitou num canto, quase sem fazer barulho. A partir daí, as coisas começaram a ficar esquisitas. Eu tentava puxar assunto, perguntar de onde ele vinha, para onde ia, mas as respostas dele eram sempre vagas, como se ele não quisesse ou não pudesse me dizer a verdade. Ele ficava olhando para frente, fixo, como se estivesse vendo algo na estrada que eu não conseguia enxergar. O silêncio começou a me incomodar, então liguei o rádio para tentar quebrar aquele clima pesado. Mas assim que a música começou a tocar, ele virou para mim e pediu para eu desligar. Disse que a música o deixava nervoso. Eu até pensei em ignorar, mas a voz dele tinha um tom tão desesperado que eu obedeci. Desliguei o rádio e o silêncio voltou, ainda mais denso do que antes. Foi aí que notei o cheiro, um cheiro estranho de terra molhada, como se ele tivesse acabado de sair de um túmulo. Pensei em perguntar, mas algo me impediu. Meu estômago deu um nó e comecei a sentir um peso no peito, como se algo me pressionasse por dentro. Enquanto seguíamos pela estrada, ele de repente apontou para um ponto à frente e disse, ali. Não tinha nada ali, só a escuridão e a estrada que se estendia até onde o farol conseguia alcançar. Mas obedeci. Encostei o caminhão onde ele apontou. Ele me encarou por um instante que pareceu uma eternidade. Depois abriu a porta e desceu. Não agradeceu, não disse nada. Só saiu andando na direção contrária, desaparecendo na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Aquele instante em que ele me encarou, antes de sair, foi o que mais me perturbou. Seus olhos, naquele momento, não eram mais humanos. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia, como se estivesse me dando uma última chance de sair de alguma encrenca. Assim que ele sumiu, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as vibrações pelo volante. Foi só quando cheguei ao próximo posto que me dei conta de que algo estava errado. Parei para abastecer, e quando fui pagar, o frentista olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Você tá bem? Ele perguntou, me encarando com uma expressão preocupada. Você tá pálido como um defunto. Eu me olhei no espelho retrovisor e vi que realmente estava com uma aparência péssima. Mas não era só isso. Tinha algo a mais. Um detalhe que me fez gelar o sangue. No banco do passageiro, onde o cara tinha sentado, ainda havia marcas de terra. Como se ele tivesse acabado de sair de um lugar muito, muito escuro. Nunca mais vi aquele homem. E, honestamente, espero nunca mais ver. Mas toda vez que passo por aquela estrada, fico com um olho na pista e outro no retrovisor, esperando não ver mais ninguém naquela beira da estrada. Eu estava na estrada fazia umas boas horas. Já era madrugada e eu precisava de um atalho para ganhar tempo. Um colega tinha me falado de uma estrada secundária, uma tal de estrada velha, que cortava caminho e me faria chegar ao destino mais rápido. Sem pensar muito, resolvi pegar essa rota. A noite estava escura como breu, só os faróis do caminhão iluminando aquela estrada estreita e deserta. Logo de cara, notei que tinha algo estranho.
A estrada parecia nunca acabar. E, apesar de eu seguir em linha reta, a paisagem ao redor não mudava. As mesmas árvores retorcidas, a mesma névoa densa, o mesmo silêncio. Parecia que eu estava dirigindo em círculo, mas o GPS mostrava que eu seguia em frente. Aquilo começou a me deixar inquieto, mas tentei manter a calma, pensando que era só cansaço. De repente vi uma figura na beira da estrada, um vulto parado, como se me observasse. Passei rápido, e no espelho retrovisor não vi nada. Continuei dirigindo, o coração acelerado, e alguns minutos depois vi o mesmo vulto de novo, parado na beira da estrada, me olhando. Acelerei, mas ele apareceu mais 2 vezes, sempre à frente, como se me esperasse. Comecei a suar frio, sem entender o que estava acontecendo. Quando percebi que o tanque de combustível estava quase na reserva, foi que o pânico começou a bater de verdade. Olhei para o relógio e percebi que, apesar de estar dirigindo há horas, ele marcava o mesmo horário de quando eu peguei o atalho. Era como se o tempo tivesse parado. A estrada parecia infinita, e a escuridão ao redor só piorava. O medo de ficar sem combustível naquela estrada me fez acelerar ainda mais. Então vi algo que me fez gelar. A figura que eu via antes estava no meio da estrada, parada, sem se mover. Pisei no freio com tudo, mas o caminhão não parou. Passei por dentro dela, ou por cima, não sei dizer. O caminhão tremeu, mas quando olhei para trás, não tinha nada no asfalto. A única coisa que notei foi que o painel do caminhão estava apagado, e a estrada agora estava completamente escura. Com o coração na boca, resolvi dar meia volta. Assim que comecei a manobra, o farol do caminhão iluminou uma placa enferrujada que eu não tinha visto antes. Estrada sem saída. Não sei como saí de lá, mas voltei para a rodovia principal com o amanhecer. Desde aquele dia, nunca mais peguei atalhos. Tem caminhos que a gente não devia seguir. E naquela noite, eu aprendi isso da pior maneira. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.